brasileiras são espontâneas. Nesses lares, nessas casas, desse percentual do povo brasileiro, nunca passou um juiz, nunca passou um padre, mas aqui naquela casa há amor, há unidade, há identidade, há propósito de edificação de projetos de vida. Naquela casa, muito embora não tenha passado nenhum padre e nenhum juiz, naquela casa há uma família. E o conceito de família no mundo odierno, diante de uma constituição pós-positivista, é um conceito de família que só tem validade conquanto privilegie a dignidade das pessoas que a compõem. O que se está aqui a analisar e a discutir é porque há de se adotar a melhor interpretação da norma do artigo 1723 do Código Civil, em consonância com os princípios constitucionais, para se concluir qual a interpretação daquela norma civil a ser adotada, afastando-se outras que, em sua literalidade, também seriam possíveis. É exato, no entanto, que a referência expressa a homem e mulher garante a eles as expressas, o reconhecimento constitucional da união estável como entidade familiar, com os consectários jurídicos próprios, o que não significa, a meu ver, contudo, que, se não for um homem ou uma mulher, a união não possa vir a ser também fonte de iguais direitos daqueles. Bem ao contrário, o que se extrai dos princípios constitucionais é que todos, homens e mulheres, qualquer que seja a escolha de seu modo de vida e de convida, tenha os seus direitos fundamentais à liberdade a ser tratado com igualdade em sua humanidade, ao respeito, à intimidade devidamente garantidos. Para ser digno, há que ser livre, e a liberdade perpassa a vida de uma pessoa em todos os seus aspectos, aí incluído o da liberdade de escolha sexual, sentimental e de convivência com outrem. Os ministros do Supremo deram interpretação conforme a Constituição Federal para excluir qualquer significado do artigo 1723 do Código Civil que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. A norma do Código Civil define a união estável como aquela entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. O que se pretende ao empregar-se o instrumento metodológico da integração não é a evidência substituir a vontade do constituinte por outra arbitrariamente escolhida, mas apenas, tendo em conta a existência de um vácuo normativo, procurar reger uma realidade social superveniente a essa vontade, ainda que de forma provisória, ou seja, até que o Parlamento lhe dê o adequado tratamento legislativo. Cuida-se, em outras palavras, de retirar tais relações que ocorrem no plano fático da clandestinidade jurídica em que se encontram, reconhecendo-lhes a existência do plano legal mediante seu enquadramento no conceito abrangente de entidade familiar. Julgo procedente as presentes ações diretas de inconstitucionalidade para que sejam aplicadas às uniões homoafetivas, caracterizadas como entidades familiares, as prescrições legais relativas às uniões estáveis heterossexuais, excluídas aquelas que exijam a diversidade de sexo para o seu exercício, até que sobrevenham disposições normativas específicas que regulem tais relações. É como voto. Todos os ministros do Supremo seguiram o voto do relator do processo, ministro Aires Brito, e se posicionaram a favor da união entre casais homoafetivos. O ministro Dias Toffoli foi o único que não participou do julgamento. Ele se declarou impedido porque atuou nos 2 processos julgados pelo STF, enquanto era advogado-geral da União. A Constituição Federal de 88 fez uma clara opção pela igualdade material ou substantiva, assumindo o compromisso de extinguir, ou pelo menos de mitigar, o peso das desigualdades fundadas no preconceito, estabelecendo de forma cristalina
o objetivo de promover a justiça social e a igualdade de tratamento entre os cidadãos. É esse, a meu ver, o sentido claramente concebido no artigo 3º da Constituição, quando inclui, dentre os objetivos fundamentais da República, o de promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Entendo, pois, que o reconhecimento dos direitos oriundos de uniões homoafetivas encontra o seu fundamento em todos os dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção dos direitos fundamentais, no princípio da dignidade da pessoa humana, no princípio da igualdade e, como já afirmado, no princípio da não discriminação. Normas essas autoaplicáveis que incidem diretamente sobre essas relações de natureza privada, irradiando sobre elas toda a força garantidora que emana do nosso sistema de proteção de direitos fundamentais. O limbo jurídico aqui, inequivocamente, contribui para que haja um quadro de maior discriminação. Talvez contribua até mesmo para as práticas violentas que de vez em quando nós temos tido notícia em relação a essas pessoas, práticas graves, mas que ocorrem. Então, é dever do Estado, aqui é o dever de proteção, não é? E, última ratio, é dever da Corte Constitucional, da jurisdição constitucional, dar essa proteção se, de alguma forma, ela não foi engendrada ou concebida pelo órgão competente. Então, me parece que aqui não há exorbitância de parte quando nós dizemos que a Corte está sendo chamada para decidir um caso que diz respeito com os direitos fundamentais e, no caso específico, presidente, de forma inequívoca, diz respeito a direitos de minoria. A nossa omissão representaria um agravamento no quadro de desproteção de minorias ou de desproteção de pessoas que estão tendo seus direitos lesionados. Atualmente, todos os países da Europa Ocidental já seguem essa linha. Recentemente, a Argentina, Espanha e Portugal aprovaram legislação nesse sentido e apenas que eu tenha conhecimento, 2 países obtiveram o mesmo avanço através de decisão jurisdicional, o Canadá e a África do Sul. E hoje, pelo encaminhamento da votação, também o nosso país. Eu quero reproduzir também palavras do premier espanhol, José Luis Zapatero, que, ao encaminhar a legislação ao exame do Parlamento, referiu-se da seguinte forma: não estamos legislando para pessoas distantes e desconhecidas. Estamos alargando as oportunidades de felicidade para nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos amigos e nossa família. Ao mesmo tempo, estamos construindo uma sociedade mais decente, porque uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha seus integrantes. O reconhecimento, portanto, pelo tribunal hoje desses direitos responde a um grupo de pessoas que durante longo tempo foram humilhadas, cujos direitos foram ignorados, cuja dignidade foi ofendida, cuja identidade foi denegada e cuja liberdade foi oprimida. O tribunal lhes restitui o respeito que merecem, reconhece seus direitos, restaura sua dignidade, afirma sua identidade e restaura a sua liberdade. Dentro do plenário, em uma das raras votações unânimes de temas tão polêmicos, não houve divergências entre os ministros. Todas as teses abordaram direitos fundamentais trazidos pela Constituição de 88, como a dignidade humana e a igualdade de direitos. Mas fora do STF, nas ruas, o tema dividiu opiniões. Não é certo
Casamento de homem com homem, mulher com mulher, não, peraí. Acho que a coisa não ofende ninguém, não está machucando ninguém, não está arrancando pedaço de ninguém, né? É uma vida que é a vida deles, cada um tem seu direito da sua união, seu jeito de viver. Não aprovo, de jeito nenhum. Porque eu sou evangélica e na Bíblia diz, né, que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Cada um tem suas preferências sexuais e eu respeito. Eu acho uma coisa absurda demais, né? Que eu nunca pensei de acontecer isso, homem casar com outro homem. É uma coisa muito ridícula, eu acho. Você assiste hoje no programa Grandes Julgamentos do STF a decisão do Supremo que reconheceu a união homoafetiva. A legalização da união civil entre pessoas do mesmo sexo foi comemorada em todo o país. Eu acho que representa progresso, uma vez que o Brasil já tem tanta política pública implementada. Nada mais justo que políticas LGBT também saiam do papel para, de forma eloquente, ser uma forma de beneficiar a população, né? Pura cidadania, a gente agora vai poder exercer todos os nossos direitos na plenitude, né, sem estar se preocupando com outras coisas. Existem várias formas de amar. Amar não é só o amor que a mãe tem pelo pai, não é só o homem que tem pela mulher, mas também há um sentimento entre homens. Muitas pessoas veem que o relacionamento homossexual é promíscuo, é essas coisas, mas não. Há sim um amor, há sim uma afetividade e há sim um compromisso em relação ao outro. Eu acho que foi um passo muito importante, mas eu continuo querendo lutar pelo casamento, porque, como qualquer outra pessoa, quando eu crescer e encontrar a pessoa certa, eu quero me casar e não só fazer um contrato financeiro com a pessoa que eu me juntar. É um casamento que eu quero, então eu vou continuar lutando pelo casamento e pela criminalização da homofobia, porque eu quero uma vida como todas as outras pessoas e casado, não unido. Nós, homossexuais, queremos constituir família e quem está querendo destruir família são os fundamentalistas, impregnando a sociedade com esse pensamento deles e fazendo a nossa família se voltar contra a gente. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em nota oficial, diz que as pessoas que manifestam preferência pelo mesmo sexo não podem ser discriminadas.